Bem-vindo ao segundo episódio do programa Pega Essa. Eu tô aqui morrendo de frio, mas eu tô super feliz de ter você aqui comigo, porque hoje eu vou trazer pra vocês um assunto que atormenta a vida de muita gente que migra ou expatria, né? As incertezas de um futuro no novo país. Aqui no canal Bruna com 2 N's eu já dividi com vocês várias fases da minha vida aqui nesses 12 anos de Holanda, né? Já falei com vocês também sobre adaptação, sobre integração social. Eu já fiz até vídeo dando motivos para não se mudar para cá. Polêmico, né? Eu sei. A verdade é que todo mundo que passa por uma experiência de expatriar, migrar, né, passa por essas incertezas também, que vão além de idioma, comida estranha, temperatura, né, adaptações climáticas. A gente tá falando de longo prazo. Carreira, casa própria, filhos, vida social. Diante dessas incertezas, muita gente se sente balançado a querer voltar ao seu país de origem, que mesmo que com tanto problema político, socioeconômico, cultural, que seja, ainda é o seu país de origem. Será? Será que ainda é o seu país? Será que a vida ainda seria a mesma depois de tantos anos morando fora? Amaríamos essa nova fase de voltar às origens ou de recomeço? O programa Pega Essa de hoje tá imperdível. Eu vou dividir com vocês a história de Dani Goratti, que também é youtuber, compartilha com vocês o lifestyle dela aqui na Holanda. Ela é paulista e veio pra Holanda ser au pair, assim como eu, coincidentemente, né? Veio pra cá, se casou, teve uma filha, tem uma família linda, mas tudo isso não era o suficiente pra felicidade da Dani. Ela simplesmente vendeu a casa, juntou as malas e foi recomeçar no Brasil, com um marido estrangeiro, uma filha pequena. O que será que deu? Um grande medo de me arrepender de não ter tentado ir morar no Brasil. Entendi. Sabe? Eu acho que isso seria um peso que eu sempre ia carregar. Se você está passando por uma fase de indecisão aí, de incerteza sobre continuar a sua vida no novo país ou tentar recomeçar no Brasil, eu convido você a assistir o bate-papo que eu tive com a psicóloga Cris Laino, que mora aqui e atende mulheres expatriadas pelo mundo inteiro. Mulheres que migraram, que tentaram a vida em outro país, que vão e que voltam e que também passam por situações como essa, de incerteza sobre o futuro, para a família, carreira, filhos. Que não existe volta. São várias idas. A gente só vai de um lugar para o outro. Porque nunca a gente vai voltar para o lugar onde a gente saiu. O lugar no mundo, assim, você tá diferente, né? Então eu me lembro nas minhas primeiras voltas lá, eu falava assim, nossa, quando eu morava na Itália, nossa, tinha isso aqui na Itália. Então existem experiências que vão ficar com a gente, por mais que a experiência tenha sido boa ou ruim, coisas aconteceram que nos mudaram, nos transformaram, né? Então são sempre novas adaptações, sim. E aí eu engano quando a pessoa tem essa sensação, eu vou voltar porque eu vou voltar para a vida que eu tinha lá. O conteúdo de hoje tá simplesmente incrível. Você vai se inspirar, vai aprender, vai se alertar, quem sabe até compartilhar, né? Vocês sabem, para o desenvolvimento de episódios como esse do Pega Essa, é muito importante que você compartilhe, interaja nos comentários e ajude isso aqui a bombar, a crescer. A gente se vê logo após o intervalo comercial, que é rapidinho, hein? Vê se não pula, ajuda a gente a crescer. Para entender melhor sobre essa experiência que a Dani teve de pegar um marido estrangeiro e a filha pequena e recomeçarem tudo de novo de lá do Brasil, eu fui até Eindhoven, no sul da Holanda, para conversar diretamente com a Dani. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada por você ter topado vir contar a sua experiência. Eu acho que muita gente se interessa por esse assunto. Eu queria pedir desculpa à galera que tá assistindo, que a minha voz tá um pouco péssima, né? Período de Copa do Mundo. Mas eu tô muito feliz pela oportunidade de vir aqui conversar com você, que tem uma bagagem tão grande quando se fala em morar na Holanda, morar no Brasil e voltar, família, marido estrangeiro indo pra lá. Então você tinha que ser assim a peça-chave para esse tipo de conversa. Muito obrigada. Ah, eu que te agradeço, Bruna, por você ter me convidado, né? Obrigada aí por ter lembrado de mim. Claro. E é um prazer estar aqui no seu canal. Todo meu, todo. Podendo contar a minha experiência. Acho que o pessoal já sabe, né, que você você já morava um tempo na Holanda, foi tentar a vida no Brasil e voltou. Mas eu quero trazer
essa história um pouquinho pro começo. Eu queria saber se quando você chegou na Holanda pela primeira vez, se você gostava da vida aqui, você era feliz, ou se tinha alguma coisa em particular que você não curtia tanto. Eu tive várias experiências. Quando eu vim como au pair, os meus objetivos eram totalmente diferentes. Era só um ano, né, de programa. Então, assim, meio que eu estava de férias aqui na Holanda. Porque apesar de eu trabalhar, né, que eu trabalhava com uma família, eu cuidava de criança, né, levava e buscava em escola, mas eu não estava vivendo, assim, digamos, a minha vida. Eu estava trabalhando para alguém, cuidando dos filhos dos outros, que não eram meus, né, num país que não era o meu. E eu sabia que era um ano, né? Aquilo seria temporário. Então, na minha cabeça era o quê? Vou aproveitar ao máximo porque vai acabar, né? Tanto é, Bruna, que nesse um ano eu consegui visitar 10 países. Você acredita? Nossa. Foram assim, era todas as férias, né, escolares que as crianças tinham, finais de semana, eu viajava. Então você imagina, né, a vida é totalmente diferente. Você não tá assim vivendo um dia a dia comum, digamos. Você tá fazendo um intercâmbio. Uma outra experiência. Uma outra experiência. Aí, pois bem, foi no finzinho desse intercâmbio que eu conheci o meu esposo, né? Não conheci, nunca tinha visto ele antes, fui conhecer ele aqui. Né, conhecemos através de um outro conhecido em comum e claro que não estava nos planos, né, começar a namorar. E aí começamos a namorar, só que mesmo assim eu voltei pro Brasil e aí sim eu vim viver uma vida como cidadã. Né? Eu costumo falar assim, como cidadã foi depois do casamento, porque aí eu tinha a minha casa, a minha vida, meu marido, minhas coisas. A sua rotina, né? A minha rotina. Então eu já conhecia o país e eu gostava bastante. Por isso que eu não achei ruim a gente vir morar aqui, né, no início do casamento, só que a gente teve aquele impasse. Como antes da gente casar, meu marido foi várias vezes ao Brasil a passeio, né, me visitar, e nós casamos no Brasil também na parte religiosa, né. Ele também gostou muito de lá. A gente teve esse impasse, né? Vamos começar a vida onde? No Brasil ou na Holanda? E aí nós decidimos na Holanda, porque já seria muito mais fácil. Ele já tinha a carreira dele, a profissão aqui. Eu era júnior naquela época, né? No Brasil, na minha área. E decidimos começar aqui. Então, assim, eu gostava bastante do país por já ter tido a experiência de au pair. Então, no início, não tinha nada que me desagradasse. E nessa segunda fase, onde você já voltou como cidadã com a sua rotina, era uma fase feliz ou você passou por momentos de adaptação difícil? Era um momento feliz, era início de casamento, né? Eu acho que o pior baque, assim, foi a minha mudança de rotina. Porque assim, por mais que eu já conhecesse o país aqui, quando eu vim da primeira vez, eu era muito ocupada, né? Porque eu cuidava das crianças, eu tava toda hora carregando as crianças pra lá e pra cá. E no Brasil eu sempre trabalhei, desde os 15 anos de idade. Né? Rotina frenética, né? Sempre trabalhando, pra você ter uma ideia, desde os 15 eu trabalhei de dia, estudei à noite. Fiz faculdade sempre à noite, fiz pós sempre à noite, porque eu sempre trabalhei o dia inteiro. Então eu acho que a pior parte da adaptação pra mim foi esse pulo, assim, do muito ocupada pra nada. Calmaria. Entendi. Calmaria, então né? era isso que mais te incomodava no início? No início, sim. Mas apesar de que não era assim uma perturbação, eu sabia que isso ia fazer parte, né? Então eu cheguei, poxa, e agora, né? Meu marido foi trabalhar e eu vou fazer o quê? Bom, vocês casaram, veio a Estela, né? Uma família linda e feliz. E eu queria saber de onde veio a ideia ou como veio a ideia de querer ir morar no Brasil com a família, com uma filha pequena, né? Ele sendo holandês. Então, Bruna, quando nós decidimos eu voltar, né, e o Patrick ir pro Brasil, a minha filha tinha 4 aninhos, né? E eu acredito que a base dessa decisão foi mesmo a saudade.
sabe? É a explicação assim que eu consigo explicar, consigo achar, porque existem vários fatores, né, que de repente vão te incomodar ou que é uma coisa nova que você tem que se adaptar. Por exemplo, frio, comidas diferentes, né, o jeito das pessoas te tratarem que não vai ser igual. Mas assim, o que mais me puxava era aquela saudade que eu sempre sentia de estar junto da minha família, né, de estar ali com os meus, de estar junto ali com aquelas amigas que eu tenho, sabe? Que são aquelas pessoas que você sabe que estão com você porque simplesmente são suas amigas mesmo. Não tem nenhum outro motivo, nenhum outro objetivo, não é um passatempo. Então eu sentia falta daquelas pessoas, sabe? Eu acho que foi o que mais me puxou. E aí eu conversei com meu marido, tudo foi eu que propus, né? Na época eu falei pra ele, olha, eu acho que eu gostaria de tentar, porque eu não tô sentindo assim que eu tô completamente bem, né, na vida que a gente tá tendo aqui. Apesar dele estar empregado, eu tinha minha filha, né? Tava tudo bem, mas eu queria algo mais. Mas quando você se mudou pra cá, você sabia que você ia ficar longe da sua família? Sabia. Mas no caso, você não imaginava que ia ser tão difícil ficar longe? Porque eu acho que você saber, ter ciência é uma coisa, agora você sentir, viver, né? Viver e experimentar é outra coisa. Porque no meu caso, Bruna, quando eu casei com o meu esposo, né? Não sei se tô falando demais, mas assim, a questão é que ter uma família e casar sempre foi o meu sonho. Né? Por exemplo, se eu não me realizasse na minha carreira ou não fizesse tal viagem que eu sempre sonhei, não é uma coisa que fosse impactar tanto a minha vida, mas eu acredito que se eu não me casasse e não tivesse filhos, isso ia impactar muito a minha vida. Entendi. Dani, você podia descrever pra gente o que passava na sua mente naquele momento onde você queria voltar pro Brasil? Por exemplo, eu vejo que tem pessoas que estão assistindo a gente que provavelmente estejam com essa ideia, né? De querer voltar, ou você fica aqui pra sempre. O que você pensava? Eram pensamentos tristes? Eram pensamentos de medo, de curiosidade? O que vinha na sua cabeça enquanto morando aqui com o sonho realizado de ter uma família, um marido, uma filha, uma casa, e mesmo assim não tá 100% feliz, querer voltar? O que você pensava naquela época? Pergunta bem difícil, Bruna. Mas eu acredito que o que eu pensava era assim, um medo de me arrepender, sabe? Me lembrei disso agora. Eu tinha um grande medo de me arrepender de não ter tentado ir morar no Brasil. Entendi. Sabe? Eu acho que isso seria um peso que eu sempre ia carregar se eu não tivesse ao menos tentado. E sabe, Bruna, eu acho que Deus, né, com certeza tem o controle da nossa vida, sabe muito mais do que nós. E depois a gente vai chegar nessa parte mais ainda, né? Mas no frigir dos ovos eu morei alguns anos no Brasil. E eu não me arrependo, sabe por quê? Eu tive a chance de conviver com o meu pai esses anos que eu estive lá. Eu convivi muito mais com ele, eu tive a chance de estar lá com ele nos últimos anos da vida dele. Só que assim, quando eu fui, eu não sabia que o meu pai ia partir tão cedo, né? Aos nossos olhos. E quando meu pai faleceu, eu já tinha retornado aqui para a Holanda, fazia não muito tempo, mas eu pensei, gente, graças a Deus que eu fui, né? Olha o tanto de tempo que eu vivi lá. E vivi com o meu pai, né? Então eu não sei, agora você me falando isso até, né? O que te puxava? Eu não sei, talvez alguma coisa até inconsciente me puxava, né? E essa é uma coisa, um peso que eu não carrego. E isso é uma coisa muito forte, porque eu acho que muitos de nós que vivemos longe, a gente acaba pensando nisso, né? Nos nossos pais, avós. E se for a última vez que a gente vê nessas férias, né? Eu só vou lá, passo algumas semanas, e se for a última vez? Isso é uma coisa que atormenta, às vezes, a nossa mente, né? Com certeza, E você, Bruna, no inconsciente, foi levada e pôde curtir aí os últimos anos. Isso, com certeza. E assim, isso jamais passaria pela minha cabeça, porque o meu pai era uma pessoa super saudável, super positiva, sempre alto astral, assim, sabe? Dani, quando vocês resolveram mudar pro Brasil, o seu marido já falava português? Ele falava um pouco. Mas o suficiente para trabalhar? Na verdade, não, Bruna. Okay.
a vaga, né, que ele solicitou era para ser tipo um assessor de uma pessoa que tinha morado muito tempo até aqui na Europa e tinha voltado transferido para o Brasil, e ele queria alguém que falasse outras línguas, né? E a pequenininha já falava português? A Estela, ela estava, né, se desenvolvendo na fala, então ela falava como uma criança de 4 anos, ela falava assim. Ah, legal. O holandês e o português, porque eu nunca deixei de falar com ela, desde que ela era bebê. Como é que foi a adaptação deles ao chegar no Brasil? Porque é um mundo novo, né? Em todos os aspectos, não só cultural, social, temperatura, mas no sentido de família. Agora eles estavam longe, né? Ela dos avós, ele dos pais, dos irmãos, enfim. Como é que foi esse recomeço para eles? Então, a da Estela foi bem leve, assim, a adaptação lá. Por quê? Ela ainda tinha 4 anos. Na verdade, eu acho que a Estela ia completar 4 anos ainda. Então, ela não tinha ido para a escola ainda. Então, para ela não tinha amiguinhos de escola, ela não tinha professora, né? As maiores saudades foram dos avós aqui, da prima, né? Que algumas pessoas que a gente convivia, mas ela não tinha ainda tanto vínculo. E isso foi um dos fatores que eu conversei com o meu marido, né? E eu pensei, eu acho que é bom a gente tentar, se for tentar, agora, porque ela ainda é pequena, né? O impacto para ela não vai ser tão grande. E o meu esposo, a adaptação na parte social, assim, foi ótima. Foi maravilhosa. Assim, em questão de amizades, de recepção das pessoas, né? Porque você sabe, todo mundo fala isso da nossa fama e é verdade. É verdade, é verdade, né? Não é uma hipocrisia. A gente é um povo acolhedor, a gente gosta de abraçar as pessoas, então ele sempre já era bem tratado, né, em férias. Quando foi pra morar, então, nossa, assim, de vizinhos que a gente conheceu, pais na escola, amigos que a gente fez. Até hoje ele brinca, ele fala, nossa, eu fiz mais amigos nesse tempinho no Brasil do que na minha vida inteira na Holanda. Que foi quanto tempo mesmo que vocês ficaram lá? 2 anos. 2 anos. 2 anos e pouquinho. Agora, foi um curto tempo. Um curto tempo. Agora, e a sua readaptação? Porque você voltou ao Brasil, mas você já não morava mais com seus pais. Você ia ter a sua casa, a sua rotina de dona de casa, de esposa, mãe, de volta no Brasil. Como é que foi a sua adaptação nesse retorno? É verdade. Foi uma coisa totalmente diferente também, porque a primeira vez que eu era mãe no Brasil, que eu era esposa, né, e dona de casa no Brasil. Então também foi uma readaptação, né, de rotinas. No Brasil eu voltei para o mercado de trabalho assim que eu cheguei, né, no Brasil, porque aí aquela barreira, né, de língua, de cultura, de tudo que eu tinha aqui, né, falando por mim, eu já não tinha mais, né? Eu tava no meu país, falando a minha língua, eu sabia como fazer as coisas, como resolver. Então, essa parte foi menos complicada, né? E continuei com o meu canal do YouTube também, que eu tinha aberto quando eu morava aqui na Holanda, né? Continuei dando prosseguimento em paralelo com o meu trabalho lá no Brasil. E assim, o ganho maior foi, claro, a vida sentimental, né, emocional. Porque, com certeza, né, perto de família, perto de amigos, fazendo amigos novos com facilidade. Claro que tem os seus, né, você tem que ver tudo de novo. Casa, mobiliar a casa novamente, comprar de tudo, desde um talher, né, até uma televisão, uma geladeira. Né, a gente não levou mudança daqui, nós fomos somente com malas mesmo. Nossa. Então, os maiores obstáculos foram esses, logísticos, papelada. Recomeçar mesmo, papelada, burocracia. Mas na questão sentimental, assim, nossa, nenhum problema. Foi bom, foi muito bom. Nos seus vídeos você menciona que quando vocês foram pra lá, ele já tinha um trabalho e você foi aventurar
reingressar no mercado de trabalho. Isso. E aí chegou um momento em que ele perdeu o emprego. E ele passou a ser o dono de casa. E a gente sabe que você é uma dona de casa de mão cheia, caprichosa e gosta de ser dona de casa, né? E aí sim, inverteu os papéis. Eu queria saber como é que era esse estilo de vida. A gente sabe que hoje em dia é normal o homem ajudar na casa e fazer tudo. Isso é uma coisa super normal, inclusive aqui na Holanda, né? Mas ele curtia esse estilo de vida? Existia preconceito por ser você que saía para trazer o pão para dentro de casa? Me conta um pouco sobre essa transformação da vida de vocês lá. Então, Bruna, a questão foi essa, né? Meu marido foi com um emprego e apesar da gente ter essa carteira assinada, né, no Brasil, que é uma coisa que aqui não existe, né? Isso é uma curiosidade pro pessoal também. Aqui não tem carteira de trabalho, é tudo contrato, né? Então, que parecia ser uma segurança, na verdade não é segurança nenhuma, porque quando a pessoa quer te dispensar, ela simplesmente dispensa, né? Então, essa parte de ficar em casa, meu esposo não gostou. Ok. Ele sempre foi acostumado a trabalhar, Bruna. Então foi um momento bem desafiador. Foi um momento desafiador para ele, porque eu tinha as minhas atividades, né? Eu continuei com o meu trabalho, eu saía, eu fazia tudo. Mas ele não estava satisfeito com aquela vida, né? Não era o objetivo de vida dele ficar em casa sem trabalhar. Nunca foi, né? Muito difícil, né? E apesar dele sempre ajudar financeiramente, né? Porque a gente, né, ainda tinha reservas, enfim. Ele ajudava financeiramente, mas ele não estava contribuindo, não se sentia assim útil, né, digamos, trabalhando. Ele fazia os serviços de casa, mas não estava satisfeito com aquilo. Porque trabalho não é só sobre ter o ganha-pão, mas é também colegas, né, vida social, sair de casa, etc. E talvez isso tenha sido difícil para ele, né? E ele sempre foi acostumado, meu esposo é uma pessoa assim, super responsável, né? Ele cuida de tudo, né? Ele gosta das coisas bem organizadas na nossa vida financeira, assim, familiar. Então, claro que ele queria estar trabalhando. Claro. Ele queria estar no Brasil, mas ele queria estar trabalhando. Então, essa parte realmente foi também o que pesou bastante para nós, porque, né? E depois ele já falando português, ele não conseguiu arrumar outro emprego? Ou... Assim, surgiram coisas, Bruna, surgiram, mas não tinha nada a ver com a área dele. Era parecido com o que eu vivo aqui. Entendi, né? Os papéis se inverteram, né? Exatamente. Bem complicado, pela língua, né? Que hoje em dia ele fala o português muito melhor do que naquela época. Melhor do que o nosso português dele. Ele tem sotaque de São Bernardo dos Campos, né? Interior de São Paulo. Veio lá de São Paulo, né, o sotaque. Mas hoje em dia ele tá falando muito melhor do que naquela época. Sim. E aí tinha essa barreira, né? E a questão de também que ele não ia ficar realizado, né? Ele trabalhava já... Quando ele saiu da empresa aqui pra gente ir, ele tava há uns 15 anos no mesmo trabalho. Nossa, já então era foi uma coisa... grande mudança. Ele fez um grande sacrifício por você, viu, Dani? Fez, né, Bruna? Não é todo holandês que ia arriscar, não, viu? Ele de verdade. Fez. Ele não era um júnior, assim, que tava começando. Ele já tava há muitos anos. Inclusive na mesma empresa, né? Dani, agora uma pergunta bem profunda, né? Mais ainda. Nesses 2 anos, um período curto, a gente sabe que felicidade é uma palavra muito relativa, mas eu queria ouvir de você, assim, do seu coração. Vocês foram felizes durante esses 2 anos no Brasil? Muito, Bruna. Nossa, nem pensou. Muito. Não precisa pensar. Porque a gente foi muito feliz. Eu acredito que, assim, tem os seus pontos, né, críticos, que nem... Aqui eu tenho insatisfações na Holanda também. Assim como meu marido tinha insatisfações lá. Por exemplo, isso daí do trabalho. Mas, assim, no frigir dos ovos, que a gente tem uma conta, o resultado da conta, né? E foi muito bom. Muito bom. Até hoje, sabe? A gente lembra de coisas, a gente fez tantas memórias lá, sabe? Assim, é até emocionante eu falar, porque eu fico tocada o tanto que o meu marido também se transformou, sabe? Morando lá. Ele se transformou, ele conheceu muito mais da minha cultura.
E pra você ter uma ideia, Bruna, meu marido, ele é o primeiro a querer ir de férias pro Brasil. Olha. Sabe? Às vezes se eu falar assim, se a gente fosse pra um outro lugar, eu quero ir pelo menos uma vez por ano, né? Pra ver a minha família. Inclusive, esse ano nós estamos indo 2 vezes, com a graça de Deus. Nossa, que maravilha. Porque em época de corona a gente ficou um tempão, né? Porque todo aquele acolhimento... E criou laços, né? Não é hipocrisia, sabe? As pessoas que fizeram amizade com a gente, elas não sabiam de onde a gente vinha. Não sabia, porque eu também fui pra uma cidade nova, né, no Brasil. Tem mais esse detalhe, Bruna. Quando a gente foi morar lá, eu não fui pra minha cidade. Eu fui pra uma outra cidade, que era por causa do emprego do meu marido, né? No interior de São Paulo. Então, pra mim também foi um baita recomeço. Então, assim, sabe o que é uma pessoa, um vizinho, alguém, não sabe de onde você tá vindo, não sabe quem você é, não sabe se você trabalha, não sabe o quanto você ganha, mas a pessoa fala assim, olha, se você precisar de alguma coisa, eu moro no apartamento tal. Pode me interfonar a hora que você precisar. Sabe? Tipo assim, essas coisas não tem preço. O calor brasileiro, né? O calor humano. Tipo assim, não tem preço. E a gente não tem aqui, no lado de cá, né? A gente não tem. Não, eu gostaria de falar que tem, mas eu pelo menos não tenho. Eu também não tenho. Não tem. Você tem quantos anos de Holanda no total? Tirando os vai e vens, 11 anos agora. Eu também. 11 anos. E também não encontrei o calor humano aqui. Então, às vezes com amizades brasileiras e tal, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você acabou de dizer, o seu marido fez mais amigos em 2 anos lá do que a vida inteira aqui. Sim. Então, você vê que é uma coisa deles mesmo. Não é a gente que se fecha ou não tem convívio social com eles. Não, eles são pessoas mais fechadas, né? Os holandeses em geral. Pelo menos no meu ponto de vista, eles são bem diferentes nesse aspecto. Sim. Dani, quando é que vocês perceberam que o Brasil já não era mais uma boa ideia para sua família? Quando já fazia 1 ano que meu esposo estava em casa, né? Ele fazia alguns trabalhos assim, freelances, né? Relacionado à língua e tal. E fazia 1 ano que eu trabalhava e ele estava em casa. E aí a gente chegou naquele impasse, né? Só que, Bruna, assim, hoje em dia, eu olhando pra trás, o meu marido ainda tinha muita vontade de ficar no Brasil, sabe? Ainda surgiram ideias, surgiu proposta, assim, tipo, de abrir uma empresa, com uma outra pessoa, né, que fez essa proposta pra gente. E ele nunca falou assim, sabe? Ai, não aguento mais, agora eu quero ir embora pra Holanda. Tipo, as coisas foram acontecendo. Falei, olha, eu tô vendo a dificuldade que a gente tá passando aqui, né? Graças a Deus a gente sempre teve de tudo, nunca faltou nada, mas a gente tava gastando mais do que ganhando. Então eu falei pra ele, desculpa, eu aceito. Se você achar que tá na hora da gente voltar pra Holanda, eu não vou me opor. Eu aceito da gente voltar. O que você acha? Ele falou, não, então tá bom. Então ele ainda estava disposto a querer tentar mais. Tava. Pra você poder ficar lá, né, com a sua família. E pra ele ser também, mais feliz. Bruna. Pra mim e pra ele também. Porque ele também gostava, né? Então... eu acho que ele acabou se acostumando, entendeu? Com aquele ritmo de vida. Era uma vida viva, né? Exatamente, viva. Viva. Era uma coisa que a gente tava assim, pode parecer tipo um pouco fantasioso, mas quando você mora aqui e você tem esses comparativos, né? Você sabe do que eu tô falando. Era uma vida espontânea, digamos. Que a gente, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo pra você entender. A gente foi numa reunião de pais na escola e, por exemplo, alguns pais estão ali conversando e, vamos comer uma pizza? Quando? Isso não agora? existe. Aqui? No começo o Patrick era assim, mas quando? Agora? Agora? Sim, agora. E vai todo mundo na pizzaria, sabe? Gente, a gente fazia reuniões com amigos lá, com os pais da escola, né? Que quando você tem filho, você acaba fazendo mais amizade via escola, né? E tinha gente tocando violão, e moda de viola. Nossa. Sabe? E as pessoas te chamam, e as pessoas fazem questão, entendeu? E as pessoas te buscam. Ai, hoje não vai dar pra ir. Ai, aconteceu isso com o meu carro. Não, eu te busco. Sabe quando as pessoas fazem questão de você, Bruna?
É isso, a Eu já nem diferença, lembro mais o entendeu? que é isso, Dani. Agora eu vou te dar um outro exemplo, só pra ficar assim exemplificado para as pessoas aqui, o que eu quero dizer para quem nunca morou aqui, nunca veio aqui, não tem noção do que eu tô falando. Vou te dar um outro exemplo. Um belo dia nós convidamos, meu marido convidou, né, um amigo dele. Eu acho que é o melhor amigo assim que ele tem. Né? No estilo deles, holandês, é o melhor amigo. Isso aqui na Holanda. Aqui na Holanda. Tá. Já esses tempos atrás, acho que o verão passado, ou retrasado. E aí ele falou assim, combinou aquele dia, né, Bruna? Como você sabe, tem que ser 2 meses antes. Pra pessoa marcar na agenda dela. E ele falou assim, olha, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco aqui em casa? Eu vou fazer um churrasco pra você. E a pessoa falou, sim, eu vou, ele e a esposa. Aí meu marido comprou carnes, comprou bebidas, tipo, se preparou pra receber o amigo que ele não via há um bom tempo. E aí no dia do churrasco a pessoa cancelou porque o clima estava muito quente. Desse jeito. Tipo assim, Bruna, eles são amigos até hoje, tipo, eles não se importam, apesar do meu marido ter se importado sim. Claro. Porque depois eu falei pra ele, aí depois o clima esquentou de novo, eu falei, você não vai, chama o fulano pra mim aqui em casa, né, pra gente fazer o churrasco? E ele falou, não vou. Você esqueceu o que ele fez da última vez? Nossa. Tipo, até que ele tá se importando, né? E eu acho que ele também, agora, ele tem um comparativo, entendeu? Você pensa, caramba, tipo, a importância é estar comigo, ou é uma coisa que tem que ser, assim, absolutamente perfeita? Como é que foi o recomeço de vocês aqui? O recomeço? Se você puder, por exemplo, comparar o seu recomeço lá no Brasil, quando vocês foram, e aí vocês decidiram voltar pra recomeçar a vida aqui de novo, né? Com malas de novo. Como é que foi? Literalmente, Bruna, literalmente. Porque aí, pra vocês terem uma noção, a gente já tinha vendido a casa anterior nesse meio tempo, porque assim, a nossa vontade de ficar no Brasil era tão grande que a gente não imaginava que a gente ia voltar. Não pelo menos nos próximos 5 anos ou 10 anos por aí. Então, surgiu a proposta, né? No início a gente alugou a casa, os inquilinos quiseram comprar, a gente vendeu a casa. Aí, em somente 2 anos, nós retornamos sem casa. Nossa. Sem móveis, sem nada. Porque a gente vendeu lá tudo mobiliado também, né? Então foi aí novamente, desde um talher até Foi mais difícil geladeira. lá ou aqui? Recomeçar? Eu acho que lá não foi tão... Não posso dizer que foi difícil, complicado, porque em uns 15 dias a gente já tinha a nossa casa. Mas porque a gente tinha se preparado financeiramente para isso, né? Em uns 15 dias aí, pedido de imóveis, de tudo. E aqui foi mais difícil, porque inclusive quando nós voltamos, era bem complicado você achar uma casa para alugar aqui. Tanto é que a minha sogra ajudou bastante a gente nessa época, que ela cedeu um imóvel lá pra... Até expliquei isso em alguns vlogs lá no meu canal. Certo. Mas se não fosse ela, Bruna, é bem complicado. Aqui em Eindhoven, às vezes, tem lista de espera pra você alugar uma casa. Mas é na Holanda toda, eu acho que não é só aqui em Eindhoven, toda, né? não, é. E se eu não me engano, desde quando eu voltei pra cá, a situação só piorou de casa. Porque tá muito escasso casa. E agora, inclusive, para comprar, os preços estão absurdos. Foram lá para cima, porque é muito escasso casa à venda. Né? Você se arrepende de alguma coisa nessa experiência toda de indas e vindas? Olha, eu preciso ser bem honesta com você. Às vezes, eu me pego pensando se realmente eu deveria ter voltado. Pra Holanda? Pra Holanda. Tipo, parece ser assim... Ai, muita gente, né, que vê de fora. Eu recebo muito esses comentários também no meu YouTube. Nossa, mas aí é tão perfeito. Nossa, mas aí tudo funciona tão bem. E sim, gente, realmente, graças a Deus. Eu acho aqui, assim, um país maravilhoso em organização, em tecnologia, em infraestrutura, né, Bruna? Nossa, as coisas em distribuição de renda social. Com certeza. A Holanda é exemplo. Eu costumo dizer nos meus vídeos que o problema da Holanda não é a Holanda, são os holandeses.
E o problema do Brasil, e a parte boa do Brasil não é o Brasil. O Brasil é o caos. Mas o povo brasileiro é o melhor povo que tem. É um povo maravilhoso, realmente. E povo holandês, assim, eu não posso dizer, eu gosto bastante. Ai, claro, né? A gente acaba... Só né? pra deixar mais claro pra vocês, não é que eu não gosto dos holandeses, né? Senão eu não seria casada com um e tá criando também. uma filha também. Mas o que eu quis dizer nessa comparação de calor humano, de hospitalidade, de ajudar um ao outro, né? Numa dificuldade, isso a gente não tem aqui, no geral. Não é que todas as pessoas sejam assim, mas se for comparar, por exemplo, com a sua experiência, é uma experiência que eu nunca tive, mas eu acredito 100% no que você tá falando, de que você tinha uma vizinha que se precisasse, né, uma pessoa, outra, e aqui na Holanda não, as pessoas são muito hora marcada, né, cancelam por um tempo, e é diferente, é diferente o povo, né? Tipo assim, às vezes eu penso, meu Deus, será que eu tenho essa dificuldade? Porque eu nasci em outro país e eu tenho o comparativo, né? De repente uma pessoa, sei lá, que ela veio de um país onde ela só era humilhada, escorraçada, tipo esses países onde a gente sabe que as pessoas são muito maltratadas, né? Ou às vezes mulheres são muito maltratadas. De repente ela chega aqui, meu Deus, acha que é o paraíso. Ela vai se sentir super acolhida, né? Super amada, bem tratada. Então eu penso, gente, será que é o meu comparativo que eu tenho, né? Mas tipo assim, eu não tenho como me mudar, porque... Claro que não, e cada um tem a sua história, a sua bagagem. A sua bagagem, é a minha bagagem. Então por isso que eu acho que eles são pessoas bem, assim, consideradas super simpáticas, né? No padrão deles, super animadas, um dos queridinhos aqui da Europa, né? E às vezes eu me acho até injusta em ficar fazendo essas comparações, mas assim, eu tô sendo honesta. É o seu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Dani, eu quero te agradecer muito por você ter topado, né? Eu tenho certeza que a nossa conversa foi muito enriquecedora para as pessoas que estão nesse impasse de continuar num país novo ou tentar no Brasil. Tenho certeza que essa conversa foi muito enriquecedora para essas pessoas. Muito obrigada. E, gente... Eu te agradeço, Bruna. Obrigada pelo convite e gostei bastante de participar com você dessa entrevista. Eu te agradeço. Que bom, fico muito feliz. Gente, vão conhecer os canais da Dani, né? Como eu falei pra vocês no início, ela divide tanto o lifestyle dela aqui na Holanda, quanto a vida de dona de casa, de mãe, de expatriada que vive com um marido holandês, bem parecido com o Bruna com 2 N's também. Tenho certeza que vocês também vão gostar. Ai, Bruna, que legal, adorei! Ai, obrigada, Dani. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente, sabia? Gente, posso te falar? Me levou a pensar em várias coisas, assim, que eu nem tinha ciência, sabe? Mas é porque esse tipo de assunto ajuda muita gente, sabe? Gente, eu adoro a história da Dani. Foi assim demais bater esse papo com ela. A história da Dani me traz tantos questionamentos na minha cabeça, sabe? Me dá aquela vontade de querer tentar tudo no Brasil. Imagina, criar minha filha perto dos avós, no calor humano brasileiro, no meio de tanta gente boa, lá de onde eu vim, né? Mas ao mesmo tempo também me vem o medo. Eu sei que não vai ser a mesma vida que era antes, quando eu vivia lá. Imagina expor minha família ao que é totalmente desconhecido pra eles e quem sabe até pra mim. Conta pra mim o que você achou da história da Dani. Comenta aqui, eu quero saber o que você pensa de tudo isso. Se vale a pena correr atrás da sua felicidade assim, com as malas na mão e tentar tudo de novo em um novo país, ou se não, é melhor ficar na segurança do país estrangeiro, mesmo sem ter uma vida social muito ativa, né? O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Eu acho que eu consigo definir a história da Dani toda em uma só palavra: coragem. Porque apesar de tudo, a Dani não teve medo de tentar, de arriscar e ir em busca da sua felicidade. E quando a gente está em busca de ser feliz, gente, tudo é válido. Infelizmente não deu certo pra ela lá, ela voltou pra cá. O importante é que ela tá feliz. Dani, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que você inspirou muita gente. Essas indas e vindas e incertezas podem acabar gerando algum tipo de problema emocional. Muitas pessoas entram em depressão e vivem uma angústia sem saber o que fazer com o futuro. É por isso que ainda hoje vocês vão assistir um bate-papo com a psicóloga Cris Laino, especializada em clínica comportamental e trabalha diretamente com mulheres imigrantes. Bom, gente, hoje eu tô aqui com a Cris Laino, que é psicóloga especializada em clínica comportamental, com mais de 23 anos de imigração. 4 países. Conta isso pra gente, Cris, seja bem-vinda.
4 países. Oi, Bruna, obrigada pelo convite de estar aqui. Bom, eu comecei minha primeira imigração quando eu tinha 19 anos. Eu fui para a Itália, que eu me casei, fui morar na Itália. Meu marido já estava lá, então a gente se casou pela distância para ficar junto. Depois nós fomos para a França com uma filha pequena de 6 meses. Engravidei lá, voltamos para o Brasil mais uma vez. Mas lá para frente fomos para a Suécia com as meninas maiores. Sempre como expatriados, né? Voltamos para o Brasil e aí o nosso coração ficou voltado para vir morar de vez na Holanda. Então, né? É de vez. Então nós viemos de vez. É um pra sempre até que dure, mas é de vez. Eu gostei disso, pra sempre até que dure. E eu tô te perguntando isso porque o tema do nosso vídeo de hoje é basicamente isso, né? As pessoas que migram Sim. e quando chega no meio do caminho ficam nessa dúvida, se segue ou se volta. Sim. Então hoje a gente vai conversar sobre síndrome do regresso e adaptação. Sim. Eu acho que você, não só pelo seu know-how, mas pela sua experiência, né, de tantas imigrações, é a pessoa ideal para conversar com a gente sobre isso. Então seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu quero te fazer uma pergunta que é do seu ponto de vista como psicóloga, já que você lida com tantas mulheres em situações como essa, de idas e vindas. Você acha que a questão da gente querer ficar para sempre ou ir embora é algo muito comum de passar na cabeça das pessoas, né? Depois que migra, ai meu Deus, fico, vou. Ou é um caso específico? Quem migra decide, não, é de vez. Sim. Existem situações bem diferentes. O motivo pelas pessoas terem feito a mudança, né? Então já tem um histórico de vida, expectativas diferentes. Então vai muito mesmo, né? Como que as pessoas criam expectativas para fazer essa mudança? Muitos vêm com a intenção de ficar, sabe? Existe o expatriado que veio por um período, como eu já vim outras vezes. Vim com um período certo, era para ficar 1 ano, era para ficar 2 anos, porque eram projetos de trabalho. Mas quando a pessoa larga tudo no Brasil, né? Ou vem por amor, ou vem porque quer uma vida melhor, todo mundo vem com muita vontade de dar certo. Claro. Né? Mas nem sempre as expectativas elas estão corretas e faz com que as pessoas duvidem dessa decisão que tomaram. Entendi. Mas você acha que dessas pessoas que conversam com você sobre isso, esse pensamento, essa dúvida, é algo muito recorrente? Ou você acha que as pessoas... Sim, é muito? sim. Vou te dizer que a maioria, se não 100%, muito a maioria, existe esse pensamento. E uma coisa que eu sempre pergunto para as minhas clientes é o seguinte: quando você está no Brasil, que você tem um perrengue lá, tem um problema para resolver, o que você faz? Você tem que resolver o problema, né? Você é de lá, você mora lá, sua vida é lá. Você tem que resolver o problema, você chora, você dá um jeito. Quando a gente está fora do Brasil, quando aparece um problema, o primeiro pensamento é: vou voltar para o Brasil. Aqui tá ruim. Verdade. Então essa carta tá sempre na mesa. O voltar para o Brasil existe para todo mundo praticamente, né? Então a gente tem que pegar essa cartinha e tirar ela da mesa. Por um grande período, né? Não possa nunca mais usá-la, né? Existem casos, a gente, conforme for conversando, vai aparecer. Mas todos os dias o imigrante ele precisa tomar uma decisão e isso é muito cansativo. Cris, quando a pessoa se muda para um lugar, você acha que do ponto de vista emocional, quanto tempo dura para uma pessoa estar completamente adaptada? Depende também do vínculo que ela tem com as pessoas que ficaram no Brasil, né? Pessoas que já não tinham um vínculo muito saudável com a família, elas se adaptam muito mais rápido, né? Mas existe uma questão neurológica também, né? Acho que por 1 ano a pessoa precisa entender o que está acontecendo. Imigrar é muito cansativo, é muito burocrático, né? Você tem uma sensação de que não cabe mais nada na sua cabeça, sabe? Quantas vezes você vai no supermercado e você não acha o que queria e estava ali na sua cara, porque eu acho realmente que a caixinha ali, o hardware já estava lotado, né? Então existe um período muito cansativo de 1 ano e nesse período as pessoas entram em dúvida se fizeram a escolha certa, mas ainda não é o tempo para tomar essa decisão. 2 anos é para você realmente sentir onde você tá. Com 2 anos você já conhece a rua, você já sabe para que direção você está tomando, né? Então existe um tempo que a gente precisa respeitar o nosso tempo como ser humano, como aprendizado, né? Se adaptar com muitas coisas. E depois desse período eu acho que a gente começa a entender mais o que é morar fora. E eu sempre digo nos meus vídeos que quando a gente migra para um lugar, no caso quando a gente veio para a Holanda, né, isso que eu falo nos meus vídeos, é como a gente tivesse renascido. Sim. A gente aprende a caminhar sozinho, a falar sozinho, porque é outra língua, né? Então você acha que do ponto de vista emocional, mais ou menos 1 ano? Sim, é uma questão de aprendizado, né, e de amadurecimento neurológico. A gente precisa disso.
né? De um tempo para poder absorver tudo isso, criar conexões no nosso cérebro para entender o que está acontecendo e a gente se localizar no mundo. Entendi. E no caso da pessoa que vem como expatriado, né? Ela tem um certo período para ficar, ou então como au pair, que foi o caso que eu vim de 1 ano, gostou, se adaptou, foi massa, voltar. Sim. Para se readaptar nesse retorno. Tá. Quanto tempo você acha? Você acha que é muito mais de 1 ano ou é rapidinho? Como é que a pessoa consegue encarar isso do ponto de vista emocional? Também depende, né? Psicólogo tudo vai começar respondendo com depende, porque tudo é muito individual mesmo, né? Depende da experiência, né? Cada expatriação que eu fiz, né? Minha experiência pessoal, cada expatriação que eu fiz foram em períodos diferentes da minha vida. Então, como eu experimentei isso, foram coisas diferentes, né? Primeiro, eu era muito jovem, muito adolescente, sei lá, com 19 anos, então eu sentia muita falta do cuidado que eu tinha no Brasil, as meninas que vão novas, né? Au pair, estudantes, então tem uma outra realidade de vida. E aí quem tá com criança pequena, eu fui com uma bebê de 6 meses para a França, também é outra realidade, né? Aquela falta que tinha de ter as coisas que eu estava acostumada, a parte de medicina, de médico, então era uma coisa que foi muito difícil para mim naquele período também. Então vai dependendo do período, mas como é expatriado, você sabe que tem um período, fica sempre aquela sensação, tá ruim, mas vai acabar, né? Ou o contrário, a terceira expatriação minha, que foi maravilhoso, acho que eu posso dizer que foi o ano mais feliz da nossa vida, como família, né? O ter que ir embora doeu muito. Que né? Foi o da Suécia. O da Suécia. Ter que voltar para o Brasil doeu muito. E foi onde a gente ficou com o coração trabalhando. Aí nós tivemos 2 anos, um período para nos reestruturarmos, né? Meu marido arrumar outro emprego, eu finalizei meu trabalho no Brasil para a gente poder fazer a imigração. Quando a gente deixou tudo para trás do Brasil e veio de vez para ficar. Nossa, que história! Dá um livro, hein? A sua história dá um livro, Cris. Quando a gente fala em voltar ao Brasil, depois de uma expatriação, né? Sim. Então, quer dizer, você teve a experiência de algo muito novo, outra língua, outra experiência, e você voltou para o Brasil, né? No caso, não só você, mas as pessoas que retornam. Algumas coisas estão iguais, outras não. Sim. E aí é onde vem a minha pergunta. Essa readaptação no retorno é algo que dura muito tempo? É algo que é rápido? Como é que é essa readaptação quando se volta ao país de origem? Sim. Também uma coisa que eu costumo dizer muito é que não existe volta. São várias idas. A gente só vai de um lugar para o outro. Porque nunca a gente vai voltar para o lugar onde a gente saiu. O lugar no mundo, assim, você tá diferente, né? Então eu me lembro nas minhas primeiras voltas lá, eu falava assim, nossa, quando eu morava na Itália, nossa, tinha isso aqui na Itália. Então existem experiências que vão ficar com a gente, por mais que a experiência tenha sido boa ou ruim, coisas aconteceram que nos mudaram, nos transformaram, né? Então são sempre novas adaptações, sim. E aí eu engano quando a pessoa tem essa sensação, eu vou voltar porque eu vou voltar para a vida que eu tinha lá. Estou insistindo nessa pergunta porque no meu caso, eu vim ser au pair na Holanda, na verdade primeiro fui ser au pair nos Estados Unidos e voltei para o Brasil, naquela felicidade de voltar para casa, e eu não consegui ficar 10 meses lá. Porque eu mudei, a minha visão de mundo cresceu e aquele lugar já não era mais o mesmo. E aí eu só passei 10 meses e já quis ir para outro lugar. É por isso que eu estou insistindo nessa pergunta. Será que eu me precipitei de querer logo tentar em outro lugar ou se realmente não, a mentalidade da gente muda? O que você acha? Eu acho que tem pessoas que ficam bem quando voltam. Não é um fracasso. É algo muito individual, então. É algo de individual, mas sempre vai muito da expectativa. Por isso que é sempre bom ter um acompanhamento psicológico para tomar decisões, lógico, né? Mas a expectativa de você voltar, às vezes a pessoa, quando ela vai voltar para o mesmo apartamento que morava, a casa é sua, ficou fechada, a pessoa vai voltar para o mesmo emprego, o impacto com certeza é muito menor, né? Então, às vezes a pessoa precisa tomar a decisão de voltar porque criou uma expectativa errada com a ida para outro país e voltar talvez seja a solução. Grandes motivos de voltar, às vezes são não se adaptou mesmo, né? A pessoa resistiu à cultura, né? Então você vai para o Brasil, você vai voltar a viver do jeito que você quer. Você não estava aberta para as mudanças, então você não está aberta para a mudança. Eu acho que fica muito mais fácil o retorno. Quais os sinais ou sintomas que a gente deve ficar atento se essa adaptação, né, a gente ficar de bem com a nossa escolha, demorar mais do que o normal, do que mais ou menos o período de 1 ano que você mencionou?
a gente precisa ficar muito atento ao que está sentindo, não muito com o pensamento. O pensamento ele vai te levar para lugares longe, vai ficar te questionando. A gente precisa entender o que eu estou sentindo nesse momento, sabe? O sentimento ele é um termômetro para nossa existência, né? Se você está angustiado, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então vai de você ter que buscar soluções ali onde você tá. Lembra aquela cartinha do Voltar pro Brasil? Tira, deixa ela lá embaixo da pilha, sabe? E vai olhando para o que você tem feito no seu dia a dia. Você anda a pé na rua para você... Tem uma parte que é importante. Você precisa andar a pé no bairro que você mora, circular nos lugares para você registrar aquilo ali, sabe? Então, às vezes, as pessoas se isolam e aí dizem que não estão conseguindo se adaptar. Né? É muito mais da postura da pessoa do que realmente a capacidade que ela tem como uma pessoa, como um ser humano, de se adaptar. Entendi. Mas existe algum sintoma ou algum sinal de que isso pode desenvolver um problema emocional? Sim. Existem vários casos, né, de depressão. A depressão ela é algo que tem muitas causas, né? E na expatriação existe um grande índice de humor deprimido. Não necessariamente a pessoa vai desenvolver um transtorno de depressão, mas um humor deprimido baseado na privação. Então a pessoa fica em privação social, porque chega ali e não conhece, não tem o seu grupo de amigos, né? Fica em privação de falar do seu idioma, porque você precisa se comunicar, então essa frustração de você querer se comunicar e não ter as palavras. Então esse humor deprimido que precisa ficar sempre em observação. Então os sintomas são esses: você não querer mais sair de casa, você se isolar, você não querer frequentar grupos, nem de brasileiros, nem dos locais, porque tem essa escolha, né? Eu quero pertencer a grupos de brasileiros, eu quero ter mais contato com as pessoas locais. Não tem certo nem errado. Claro. Né? Mas o principal sintoma que eu vejo é a vontade de ficar isolado, que aí isso não é saudável para ninguém. E qual sinal você acha que poderia ser o sinal de que a pessoa precisa procurar ajuda? Claro que terapia psicóloga é uma coisa que a gente tem que fazer para prevenir que os sinais venham, né? Mas para quem não faz um acompanhamento e está passando por uma imigração ou expatriação que seja e está se isolando e com esses sinais aí que você falou, qual o momento exato da pessoa sentir, nossa, agora eu preciso de ajuda psicológica? Sim. Se hoje a pessoa está com pensamentos confusos, ela está acreditando que a vida dela não tem mais sentido, muitas mulheres se perdem, é uma perda da identidade, né? Principalmente as esposas expatriadas, quem vai para acompanhar. Então, quando tem muito essa perda da identidade, a pessoa vai deixando de se cuidar. Então, é sempre essa queda mesmo de energia, essa queda de humor. A gente precisa trabalhar tudo isso antes que chegue, às vezes, em divórcio. Eu já presenciei, né? Não só em atendimento, mas na vida, amigos que a gente foi fazendo. Quantos casais se divorciaram nesse meio do caminho, né? Porque não houve mais nenhum tipo de discussão sobre os problemas, né? Cada um foi viver com suas próprias expectativas, né? Geralmente a mulher ela fica frustrada em casa, cuidando dos filhos, né? Tinha uma rede de apoio no Brasil, aqui não tem mais. Então é sempre a gente ficar muito atento como que tá assim o nível de energia. Se você perdeu isso, você perdeu a sua motivação, você tem essa perda da sua identidade, então isso precisa ser trabalhado, ser resgatado, né? Então, nesse caso, se a pessoa desenvolver um problema emocional, qual a melhor maneira de lidar com isso, Cris? Eu acho que a socialização ela é muito importante para todo mundo. Quando as pessoas elas optam por ficar isolada, elas perdem parte do ser humano, né? De estar em contato com outras pessoas. Então, você se permitir ter contato com outras pessoas, participar de grupos, vai fazer com que você se adapte melhor, você encontrar pessoas que talvez elas tenham histórias tão diferentes das suas, mas existem afinidades em comum. Às vezes é um hobby, às vezes é uma religião. No Brasil você seguir uma religião, você aqui participar de grupos que tenham a mesma fé que você, né? Esportes, ou então participar realmente de feiras de empreendedorismo de brasileiros, por exemplo. Ali você vai se conectar com outras pessoas, né? Então você ampliar o seu mundo. A gente precisa crescer, né? Fazer com que o nosso mundo fique maior. Então a gente se expor mesmo, isso é importante. O contato social eu acho que é o ponto principal numa imigração, né? Sim. A gente só é humano nos relacionamentos, né? E a gente, quando evita os relacionamentos, a gente vai deixando cada vez mais de experimentar o que é ser humano. Fecha aspas, Cris Laine, pega essa.
Cris, quando a gente tá lidando com uma fase muito nova na nossa vida, é bem comum que alguns pensamentos negativos venham, né? E eu já aprendi isso com você, que pensamentos são incontroláveis, Sim, né? sim. Mas existe alguma técnica ou alguma dica que você possa passar pra gente que tá passando por uma situação como essa, que fica com aqueles pensamentos, não vai dar certo, não vai fazer amigos, nunca vou arrumar um emprego, não vou conseguir trabalhar na minha área, aqueles pensamentos negativos que acabam, né, limitando a gente. Tem alguma dica pra gente? Sim, sim. Pensamento é comportamento. Do mesmo jeito que nós temos maus hábitos em várias coisas na vida, a gente também tem maus hábitos nos nossos pensamentos, porque a gente aprendeu a pensar do jeito que a gente pensa, com toda a história de vida que a gente tem, com o que foi construído, né, o que você ouviu, o que você experimentou. Então, quando vem esses pensamentos, existe uma fusão, que a gente chama de fusão cognitiva, é como se o que eu penso é verdade. Né? E a gente precisa se questionar, será que é verdade isso que eu estou pensando nesse momento? Como você falou, a gente não tem como controlar os pensamentos que vêm. Não tem como você parar o pensamento, mas qual pensamento eu vou seguir? É como se você estivesse diante de uma estrada, uma rua, passa um carro e você vai seguir aquele carro. E você se perde nesse caminho quando você segue um pensamento que é pessimista, né? Que é a ruminação mental. Então você precisa saber para onde que você quer ir. Qual o ônibus que você vai pegar, sabe? Não adianta você pegar qualquer ônibus, que você vai se perder na vida. E a gente precisa ter conhecimento disso. Como que eu vou identificar, Cris? Quando eu vi, eu já fui. Tomada de consciência. Se eu tô falando agora para você, você já tem uma informação. Talvez uma informação nova para muitas pessoas, né? Então, o momento que você se vê num pensamento, num loop de pensamento, já fala assim, opa, olha eu lá. Fazendo aquilo ali, né? Girando meu pensamento, seguindo uma ideia que não vai me levar para um bom lugar. Tem que puxar o freio. Então você puxa o freio gentilmente e volta pro caminho que você precisa seguir. Sabe? O que eu preciso para hoje? Então você vai voltar e vai tentar fazer um novo caminho de pensamento. Porque o pensamento são caminhos neurais. Né? Então se você... E pensar diferente dá trabalho. Construir novos pensamentos dá trabalho, como criar novos hábitos, né? Se eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz, é uma coisa nova, vou para uma aula de zumba, né? Não tô acostumada tanto, novo, eu vou ficar desajeitada. E aí eu acho que eu não sou boa naquilo. Lógico, eu nunca vou ser boa naquilo que eu nunca treinar. Né? E os pensamentos também são assim. A gente precisa construir o nosso caminho para onde a gente quer ir. Conta um pouco mais. Você tem um grupo de apoio para mulheres? Como é que funciona isso, Cris? Sim. Essa sim é a minha paixão. É? Conta. Né? Então, vou começar assim uma historinha breve e longa. Não, fica à vontade. 2020, né? Estávamos ainda passando pela pandemia e eu só nos atendimentos online também comecei a identificar durante esse ano todo muitas mulheres falando do mesmo sentimento, histórias diferentes, né? Vieram de regiões diferentes do Brasil, mas que tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. E eu tinha muita vontade de falar assim, olha, você tem que conversar com essa outra aqui, para vocês se entenderem que tem mais gente sentindo do jeito que você está sentindo, né? O problema não está em você. Mas eu não posso fazer isso, claro, porque tem a questão do sigilo dos atendimentos individuais. E nessa ideia, conversando com os meus clientes, conversando no Instagram, eu tive a ideia de criar um grupo para que essas mulheres tivessem o espaço para poder compartilhar todos esses sentimentos, todas essas experiências, tentar entender o que está acontecendo com elas, né? Sem que fosse a psicóloga falando, sabe? Entendi. Então você faz a moderação dessa conversa. Exatamente. Meu trabalho é fazer uma moderação. Eu trago um tema e aí elas dizem como se sentem. E aí tem horas que eu me retiro. E o nome do grupo é Entre Elas. Entre Elas. É um grupo online? É uma comunidade, né, online. Eu tenho uma comunidade no WhatsApp. Eu me comunico muito pelo Instagram e pelo WhatsApp. E existe aquele grupo ali que tá... Sempre eu tô conversando com elas, contando alguma coisa, fazendo uma enquete, dando uma ideia, né? E as meninas estão sempre ali compartilhando como se sentem, como pensam, né? Então você tem esse grupo, muito legal, Cris, a iniciativa, mas você também atende individualmente para quem tá precisando? Sim. O meu maior trabalho mesmo é fazer atendimento online para mulheres no mundo inteiro. Então eu já atendi mulheres brasileiras nos 5 continentes. Nossa! Sempre brasileiras ou falando assim de português. Então eu tenho clientes que tá no Moçambique, que fala, né, português de lá. Eu tenho clientes portuguesas. Então, falantes de português eu tô atendendo. Eu não atendo outro idioma. Embora eu fale, eu não atendo, porque eu acho que
precisa ter uma escuta muito mais clara do que a pessoa está dizendo, né? Eu faço meu trabalho individual há 15 anos, é o meu trabalho em clínica, né? Desde o Brasil. E hoje, como eu trabalho online, me dá um pouco mais de flexibilidade, né? Então eu consigo atender de acordo com o fuso horário, né? Com o estilo de vida da mulher. Então eu tenho blocos que eu faço atendimento de manhã, de tarde, de noite. Ah, Cris, você trabalha o dia inteiro? Não. Mas eu consigo atender uma clientela bem grande, né? Bem flexível. Bem flexível. Gente, eu vou deixar todos os links da Cris aqui no box de descrição para você que está precisando de uma ajuda desse nível ou participar do grupo, enfim, todas as informações relacionadas ao trabalho da Cris eu vou deixar para vocês aqui no box de descrição. Mas, Cris, vamos falar agora sobre síndrome do regresso. Existe realmente uma síndrome das pessoas que não se adaptam quando voltam ao Brasil? Não existe esse nome como um diagnóstico. Se você pegar os livros que falam sobre psicológico, transtornos psicológicos, isso é um nome que a gente dá para um sentimento incomum, né? A gente também chama de síndrome de Ulisses, não sei se você já ouviu falar. Não. Né? Baseado na história lá de Dom Casmurro. Então as pessoas falam sobre essas sensações que muita gente tem, então a gente dá esse nome síndrome, né? Existe porque é um sentimento comum entre várias pessoas, sabe? Então, independente da sua circunstância, essa carta do vou voltar para o Brasil tá na mesa de todo mundo, né? Então a gente precisa entender que ela não precisa estar ali na capa, sabe? Colocar essa cartinha mais lá pro fundo e a gente tentar criar outras formas de resolver as nossas questões sem que a volta seja a primeira opção. Quando a gente volta para o Brasil, como é que a nossa família e os nossos amigos podem ajudar nessa readaptação? A família ela tem um papel importante, né, no acolhimento, no cuidado, às vezes na coisa prática. Às vezes a pessoa tem uma autonomia emocional, só que ela precisa de cuidados práticos, então a família ela pode ajudar muito nisso, né? O que a família atrapalha é no julgamento, na cobrança, né? Existem vários modelos de família, né? Existe aquela família que explora um pouco o imigrante. Eu ouço muito a família esperar que o imigrante vai levar presentes, né? Você ganha em euro, então tem que me ajudar, né? Então eu tenho clientes que têm áudios horrorosos da família no WhatsApp, cobrando, né? Então, a quem tá no Brasil também que passa no perrengue, primeira coisa que pensa, então eu vou pedir ajuda para aquele parente que é rico, que tá na Europa, né? Então, quando a pessoa volta, a família ela tem às vezes essa falta de conexão. Porque tá voltando uma pessoa que saiu do ninho e tá voltando pro ninho. Então a família tem que ajudar acolhendo mesmo, cuidando, dando tempo para a pessoa se reestruturar, sem julgamento, porque quando a pessoa ela volta, principalmente quando volta porque algo não deu certo, não é nem porque eu quero voltar, eu tive que voltar, né? A pessoa passar por alguma humilhação às vezes, né? Já tá passando pela frustração e a família ainda vir os amigos cobrando, tá vendo? Você fez essa escolha, né? Então isso não ajuda em nada, né? Só prejudica mesmo. Cris, adorei ter você aqui. Tenho certeza que quem está assistindo também se enriqueceu muito com a nossa conversa. E eu queria muito agradecer pela sua participação. Eu que agradeço. Foi tão fluido, né? A gente conversou, bateu um papo gostoso, foi tão natural. Eu te agradeço. Fico à disposição sempre que você precisar. Obrigada. E quem quiser também entrar em contato comigo, eu sou uma pessoa super comunicável. Pode mandar WhatsApp, pode falar comigo no Instagram. Quiser agendar um horário comigo gratuito pra gente se conhecer, eu também tô aqui. Ai, que maravilha. Obrigada. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio de hoje. Eu simplesmente amei compartilhar com vocês a experiência e a expertise dessas duas mulheres que têm tanto a acrescentar. Mas antes de dar tchau, eu queria deixar um recadinho para você, empreendedor que está assistindo o nosso episódio. Se você quer aparecer no canal Bruna com 2 N's, você pode patrocinar os episódios do programa Pega Essa. Visite o site bruna2ns.com para saber mais. E por hoje é só. A gente se vê no próximo episódio. Deixa o like do amor, compartilhe com seus amigos e até lá. Tchau!